Eu quero mostrar a algumas pessoas que zombaram, que brincaram com a santidade do nosso Deus. Pessoas que, em troca de tentar gerar alegria em pessoas, aquela falsa alegria que na realidade não há alegria em você tentar usurpar o nome de Deus ou brincar com o nome dele. Mas eu quero te apresentar aqui algumas pessoas, que simplesmente brincaram com Deus, zombaram do Senhor. E a Bíblia diz, Gálatas capítulo de número 6, o verso de número 7, tá? Só o verso 7 diz assim, ó: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, a orientação que vem da parte de Deus é que ninguém venha tentar escarnecer do nome do Eterno, brincar com o nome do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Quando Deus entregou para Moisés, né, as tábuas da lei, as 613 leis no cume do Sinai, no cume do Horebe, a Bíblia diz que Deus disse para Moisés orientar o povo dizendo: não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Por quê? Porque o nome de Deus não pode estar envolvido em brincadeiras. O nome de Deus não pode estar envolvido em gracinhas, em piadinhas, sabe, em conversas tortas e marotas. O nome do Eterno não pode estar envolvido nisso. E muitas pessoas se dão como se fossem desavisados, né? E eu quero mostrar para você o final de muitas dessas pessoas. Inclusive, alguns meses atrás, se comentou muito a respeito de um youtuber chamado PC Siqueira. Esse rapaz, ele falou por várias vezes contra o Criador, contra Deus, contra o seu Filho, né, contra o nosso Senhor Jesus, contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, tratando tudo com desdém e dando parecer, sabe, na sua fala, dando um tom de admiração profunda pelo diabo, de admiração profunda pelo próprio Satanás. E aí, o final foi trágico, né? Depois de alguns meses, alguns anos, com a doença degenerativa, uma doença rara, ele acabou cometendo suicídio na frente da ex-namorada, e esse foi o fim dele, né? Eu quero colocar aqui para você um vídeo dele falando, né? Deus 200 vezes, nada vai acontecer porque primeiro Deus não existe. Olá, bem-vindos a mais um Dois Shops Com. O nosso entrevistado de hoje é uma das figuras mais conhecidas da internet brasileira. Estamos aqui com PC Siqueira. Qual que é o lance com o cristianismo? Qual que é a treta? Eu acho que o cristianismo, eu acho que a sociedade é atrasada por causa do cristianismo. Você se consideraria um anticristo? Absolutamente. Em que termos? Todos. Inclusive eu tenho estudado bastante. Que graça que tem isso? E essa risada tonta? Essa risada besta? Que graça que teve? Que graça que tem isso? Inclusive eu tenho estudado bastante sobre o ocultismo e o satanismo. Eu acho meio ridículo, assim, até se eu falar assim, eu me considero um satanista, mas eu acho que o diabo como arquétipo, ele é muito, pelo menos pra mim, eu me identifico muito mais, ele é muito mais humano do que o arquétipo de Deus. E ele tá muito mais, ele é terreno. E ele tá muito mais do nosso lado do que Deus, né? A verdade é essa. E o diabo? O diabo dá uns toques. E você viu aí ele dizendo, né, que dentro do contexto de vida, dentro da sua maneira de entender, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Adonai, ele é mais desprezível do que o próprio diabo, do que o próprio Satanás. E aí, antes dessas palavras, ele usou outras palavras ali, né, dirigindo ao Criador, dizendo que Deus é simplesmente... enfim, você ouviu aqui, são coisas que não dá nem para ficar repetindo, porque a repetição do que esse cara falou, se nós repetirmos, isso pode até causar um dano na nossa própria vida. Porque são palavras, irmã Camila Rossim, de palavras de blasfêmias, de escarnecimento, de zombaria, enxotando o Todo-Poderoso de perto dele.
E o final foi trágico, né? Bom seria se uma pessoa como essa tivesse consciência, né? E viesse a se entregar ao Senhor Jesus, entendendo que o ar que ele respira, que a vida que fluía, né, em si, dentro dele, era oportunidade do próprio Criador. Mas, infelizmente, caminhou por esse caminho até o último instante. Prova é que deu um cabo na sua própria vida, tirou a sua vida. Mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, um rapaz super endinheirado, famoso, badalado no meio dos artistas, né, e de pessoas importantes da nação, mas que simplesmente, no seu momento, como ele disse, né, que o diabo é muito melhor do que Deus, no seu momento, sendo alimentado pelo diabo, que ele tratava como Deus, ele cometeu uma loucura, e só Deus e esse rapaz sabe agora, nesse momento, aonde a alma dele vai passar por toda a eternidade, e essa é a realidade. Deixa eu te mostrar aqui outra pessoa também, que falou coisas que, na época, antes da sua morte, ele fez muitas blasfêmias, muitos depoimentos, tratando Deus com desdém, tratando o Criador como se fosse um qualquer. Na realidade, ele falava claramente que o Deus não existe, que esse negócio de criacionismo, que Deus estava lá, né, com um homem e uma mulher pelado no meio de umas árvores, e desse homem e dessa mulher pelados veio toda a humanidade, que história é essa? Enfim, em um tom de superioridade, né, um tom de zombaria. E o final dele também não foi legal. Deixa eu colocar para você esse vídeo desse rapaz. Mas antes, gente, deixa eu pedir para você o like. Tá muito baixo, né, a nossa audiência. Se você me ajudar deixando um like, nós vamos conseguir romper essa barreira, tá bom? Eu peço a todos que nos ajudem para que essa mensagem seja propagada. Dá uma olhada no que esse homem disse, você vai conhecer, você vai lembrar dele. Entregaram para um grupo criacionista. Deixa eu voltar aqui. Querem outra? Ministério da Ciência e Tecnologia. Pombas. Ciência e Tecnologia. Dá uma olhada no que esse homem vai falar. Entregaram para um grupo criacionista, que defende o criacionismo, que Adão e Eva criaram a humanidade. Pombas! Com todo respeito à fé, sei lá de quem, e sei lá de que tendência, de que Bíblia, de que livro religioso. Me desculpe, Adão e Eva. Adão daqueles dois caras pelados, num lugar chamado Paraíso. Aí comeu uma maçã e uma cobra que falava. A única cobra que falou ali produziu Adão e Caim. Abel e Caim. Abel e Caim, que é Adão e Caim, Abel e Caim. Então é o seguinte, aí você vai juntando esse monte de coisa, põe numa bandeja, põe no liquidificador, bate e oferece para este público que se dividiu entre o velho e o novo. E pergunto a vocês dois aí, que estão de um lado e de outro desse muro querendo se matar. Tá mudando o que com essa guerra? E viva a paz. Vamos nessa. Olha aí, ó. Sabe o que ele está querendo dizer, gente? Esses dois que estão do lado do muro querendo se matar, que são os dois povos, né? O povo de Israel e o povo da faixa de Gaza, da Palestina, né? Que essa guerra não vem de agora, né? De 7 de outubro. Ela vem de muitos séculos, há milênios. Essa guerra acontece de Israel contra os terroristas, né? Aquele povo que faz parte da linhagem árabe. E aí ele disse, pega toda essa baboseira, toda essa conversa fiada, bate no liquidificador e dá para essa galera, né, tomar. Em outras palavras, ele estava dizendo que Deus não existe. Como ele disse, crê no criacionismo, tirando onda, né, Adão e Eva, aquela coisa toda. Quem fez esse depoimento, acredito que a maioria já reconheceu, ele que foi o Ricardo Boechat, né? Ricardo Boechat era um âncora, um repórter da TV Bandeirantes, que simplesmente zombava de Deus em todas as oportunidades que ele tinha de zombar em público, tirava sarro, fazia piada com o nome de Jesus todas as vezes que ele estava em público. Essa é a realidade, né? Olha outra piadinha, a piadinha mais engraçada que ele está contando aqui. Deixa eu colocar para vocês. Atenção, Jesus acaba de chegar à Terra. De acordo com especialistas, esta é a segunda vez que o fenômeno acontece. Por conta do evento inesperado, o governo federal decretou ponto facultativo. Portanto, as escolas... É sério. Portanto, as escolas
Portanto, as escolas e repartições públicas não funcionarão amanhã para o juízo final. Os médicos recomendam que as pessoas vistam roupas leves, bebam bastante água e evitem alimentos gordurosos. O Vaticano pede que todos mantenham a calma e também informou que os lugares perto do palco já estão esgotados. Não vou nem ver mais, porque essa é a gracinha, né? Essa é a gracinha. É isso e essa galera fazia, né? Que essa galera não crê que um dia terá que prestar contas olho no olho com o Criador, acha bonito. Isso é cultura, isso é engraçado. Isso daí é para quem tem um nível de conhecimento elevadíssimo. É para pessoas que são cultas, entendedoras de tudo aquilo que diz respeito ao que causa alegria, ao que causa vida. Tá aí, contando piadinhas, fazendo o povo rir em cima do nome de Jesus, sem ele saber que logo ali na frente, o helicóptero que ele estava, indo de um lado para o outro na capital paulista, cairia e todo esse contador de piada e de história não suportaria o impacto no chão e partiria para uma eternidade, olhar olho no olho com aquele que vive e reina para sempre. Aqueles que riram, continuam aqui na terra zombando. Porque muitas das vezes essas pessoas contam essas piadinhas, gostam de levar os outros a rirem da fé, a rirem daquilo que diz respeito a Deus, para tentar se mostrar acima dos demais. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode, você, qualquer um de nós podemos brincar, podemos fazer o que for aqui nessa terra, que não chega ao peso de você brincar com a figura de Deus, de você brincar com o nome do Criador, de você brincar com o nome do Eterno. Tem tantas outras maneiras das pessoas brincarem, tem tantas outras maneiras da pessoa fazer a sua comédia, fazer, as suas piadas. Por que envolver o nome do Criador? Por que envolver a pessoa do Eterno? Se não é o próprio maligno atuando na vida dessas pessoas, para que logo ali na frente, os mesmos venham colher o fruto da semeadura maligna que eles fizeram. Isso é tudo colheita, gente. Eu vou repetir para você, isso é colheita. Eu sei que tem pessoas entrando aqui que estão observando, dizendo, pastor, o senhor não respeita a dor da família? O senhor não respeita a dor do fulano de tal que morreu? Eu respeito muito mais a pessoa, a pessoa e o nome de Deus, a pessoa e o nome de Jesus Cristo. Acima da família desses tais, eu com toda certeza respeito muito mais o Criador e a sua palavra. O Criador e o seu Filho que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O Criador e o seu Filho que em João capítulo 14 disse que ele iria, mas voltaria para nos levar, para que onde ele viesse estar, nós pudéssemos estar também. Então, essas pessoas, eles se perdem, né? Se perdem por achar, por não saber dividir o que é santo do que é profano. Aí está, né? Esse homem, né? Esse ex-cidadão que gostava de contar piada em cima do nome de Deus, que chamava Adão e Eva de um casal, né? Os dois casais pelados, né? Da onde veio essa humanidade, né? Infelizmente já não está mais em nosso meio para contar as piadas em nome de Deus. Essa é a triste realidade. Bom seria se em vida uma pessoa como essa deixasse a ficha cair e entendesse que todos nós, grandes e pequenos, ricos ou pobres, estaremos olho no olho com o Criador logo ali na frente. Não tem prazo marcado, nós não sabemos o prazo, só Ele sabe, mas todos nós vamos estar frente a frente com Ele. Deixa eu colocar outro aqui, vamos ganhar tempo? Deixa eu apresentar outra pessoa aqui que brincou com Deus, mas deixa eu falar para você, deixa o seu like aí, vamos lá? Já deixou? Deixa o seu like e também aproveita para compartilhar essa live. Tá com todos os seus contatos aí, Facebook, Instagram, Telegram, né, X, Message, deixa Deus te usar, passa para frente. Eu vou colocar aqui agora, tá na tela, mais um rapaz para vocês, que esse rapaz aqui, ele brincou com Deus, fez piadas em nome de Deus, tirou onda do Senhor Jesus Cristo. Ele chegou ao ponto de dizer que se Jesus estivesse em nosso meio, nos dias atuais, ele não ia perder um show sequer de Pablo Vittar. É isso mesmo que ele disse, e eu vou te mostrar agora, dá uma olhada. Ai, gente, que coisa linda. Vou falar uma coisa com você, padre. Casa aí, meu marido. Não pode. Por que não pode? Quem escreveu? Não existe igreja. Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado.
Casa eu com meu marido. Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado. O padre está dizendo, não posso, não pode. Não, quem escreveu isso aqui está desatualizado. Olha só. Olha a conversa. Ai, gente, que coisa linda. Deixa eu falar uma coisa com você, padre. Casa aí, meu marido. Não pode. Por que que não pode? Quem escreveu? Não existe igreja. Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Com certeza. Tá todo mundo indo, menino. Não existe isso. Quem é que tá mandando a gente pra cá? Eu, Pablo Vittar. Hoje em dia tá nascendo um monte de bico, cheio de fluido. Quem tá mandando os fluidos pra cá? É Deus. Mas então por que eu não posso casar na igreja? Tá errada. Casa logo eu, meu. Você é bobo, larga isso. Meu Deus. Se Jesus fosse vivo hoje, em outras palavras, segundo ele, Jesus não ressuscitou. Se Jesus fosse vivo, ele iria no show desse cantor aí. Se ele fosse vivo, ele iria. Para causar gracinha naqueles que acham tudo isso engraçado, nem muito bonito. Porque que a Bíblia ela é um livro passado, é um livro muito antigo. Se Jesus estivesse no nosso meio, ele não perderia um show do Pablo Vittar, se ele fosse vivo. Essa era uma das brincadeirinhas. Era isso que o público que se diz inteligente gostava de ouvir, pagava para ir no auditório, num teatro, assistir isso, sabe? Perdia, dedicava o seu bem maior, que é o seu tempo, para ficar sentado, sabe? Assistindo isso aí através de Netflix, de aplicativos, através do YouTube ou da rede esgoto. É isso. Esse rapaz, ele ficou muitos dias entubado, gastando, né, aproximadamente 100 mil reais por dia para tentar recuperar a sua saúde, recuperar a sua situação, mas não teve recuperação, não teve. É esse rapaz aqui que você está vendo, que tem até uma lei com o nome dele, né, a Lei Paulo Gustavo, mas está aí. Contador de piada. Se Jesus fosse vivo hoje, ele iria no show, porque tá todo mundo indo nesse embalo, ele também iria. E essas coisas, para muitos que quem sabe até estão aqui, parece que não é nada. Ah, pastor, não seja radical. Não sou eu que sou radical. Quem é radical é o Deus criador dos céus, de todas as coisas, que já avisou para não tomar o nome dele em vão. Não sou eu que sou radical e religioso. É a palavra de Deus que a cada dia está se cumprindo, que disse isso. Que essas pessoas... E essas pessoas continuam brincando, continuam envolvendo Jesus nas suas piadas. Será que não tem outro argumento? Será que não tem outro tipo de assunto? Será que não existe nada nessa terra que daria para eles usarem dentro dos seus argumentos, dentro dos seus dramas, da sua maneira de apresentar o teatro, a novela ou algo semelhante? Vai precisar o nome do Criador? Sabe? Essa galera que eu estou mostrando aqui para você, se esse apresentador trabalhasse na TV Al Jazeera, na região ali do Catar, e ele falasse isso contra Alá, ele era decapitado dentro do estúdio. A realidade é essa. Se esse aqui, ó, né, e se esse rapaz aqui que se matou, o PC Siqueira, né, todo tatuado com o segredo de Lúcifer, se ele falasse isso nas suas piadinhas, né, na região de qualquer um dos países árabes, de lá ele era fuzilado e a língua dele seria arrancada com a turquesa. Eu não estou inventando e sendo radical, eu estou dizendo para você que aqui, do lado do Ocidente, as pessoas brincam com o nome de Deus, envolvem o nome de Deus em carnaval, envolvem o nome de Cristo Jesus em tudo aquilo que não é para ser envolvido. E não dá em nada. Mas você pode ter certeza que logo ali na frente tem uma eternidade e todos, absolutamente todos, hão de comparecer diante daquele que vive e reina para todo sempre. Eu vou colocar para você aqui mais uma pessoa que não usou a cabeça, não usou o lado inteligente e brincou com as coisas de Deus e se deu muito mal. Vamos continuar ouvindo. Não esqueça, gente, deixa o seu like. Tá faltando o seu like, né? Deixa o seu like aí, vamos para cima, tá? Tá aí já tá na tela. Ó, esse rapaz, o Shaolin, esse aí, ó, que tá na tela, tá? Que era um senhor baixinho, né? Nordestino, trabalhava na área de contar piada, fazer teatro e levar as pessoas a rirem. Esse homem aí, esse que você está vendo a imagem dele, ele fez o que muita gente que está dentro de igrejas evangélicas fazem. Mas fazem achando que não vai dar em nada.
Esse rapaz fez o que muitas pessoas que estão até mesmo nos altares fazem, mas acha que isso não vai ter cobrança. Que disso, não tem problema nenhum, não dá nada. O que ele fez? Esse rapaz começou a brincar de falar em línguas estranhas. Brincar de expulsar demônio. Vou colocar um trechinho aqui para vocês, ó. A mensagem que eu deixo para vocês estão aqui na Bíblia. Sim, tá aqui Coríntios 2, versículo 5, Botafogo 3, Palmeiras 4, teu zebra. Pois daqui a pouco a entrevista com um ex-homossexual e com 10 viados. Um 10 viados, daqui a pouquinho, então, nosso Senhor Jesus. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pode salvar do Ele começa a zombar, começa a falar em línguas estranhas. Não vou nem deixar que isso aqui dá. Não tem graça alguma, né? Você tá entendendo? Que graça que tem isso? Eu quero perguntar pra vocês, vamos pensar junto aqui, que graça tem isso aqui que você acabou de ver? Que graça isso traz pra uma pessoa que está assistindo isso? Que graça tem? Sabe? Não tem como uma pessoa em sã consciência, um homem de família, uma mulher de família, uma pessoa do bem, uma pessoa, sabe, abalizada perante Deus, achar graça nisso, achar bonito isso, achar que isso é entretenimento, é teatro, isso daí sim é alegria. Será que é isso, gente? Brincando de falar em línguas, brincando com passagens bíblicas, chamando o livro de Coríntios como se fosse um time do Corinthians, e Botafogo, e Palmeiras, e isso, aquilo, misturando tudo, e um bando de idiotas, achando muito engraçado. E é esses idiotas que achavam engraçado, que foi o impulso para ele continuar fazendo as suas piadinhas e colher um final trágico de dores e de agonia em cima de uma cama, sem poder sequer falar. A língua que ele usou para brincar parou de falar por mais de 5 anos antes dele morrer. Aí você pode dizer, eu vou repetir o que eu falei no começo, você pode dizer, misericórdia, pastor, o senhor está falando isso, né? O senhor não considera a família, não respeita a família? Respeito muito mais a palavra de Deus. Respeito muito mais a pessoa de Jesus Cristo. Respeito muito mais o evangelho do que, sabe, respeitar a memória de alguém que brincou com as coisas de Deus. Ele não era, sabe, uma pessoa desprovida de informações. Ele não era simplesmente alguém que tinha um problema mental. Ele fez isso em sã consciência, na intenção de causar gracinha diante daquilo que não é engraçado. De envolver o nome daquele que é o Criador, pela qual já ordenou, o nome dele não deveria ser tomado em vão. Hoje em dia, os comediantes, né, estão tão sem graça, sabe? Estão tão fora do talento deles. É mais uma boquinha, né, que muitos deles já arrumaram para mamar na Lei Rouanet, mamar do governo na Lei do Rouanet, que voltou agora há uns 2 anos atrás, e essa galerinha tá lá, mamando na Lei Rouanet, em cima dos nossos impostos, para fazer essas piadas desse nível e pior do que isso, envolvendo o nome de Deus. Sabe, não tem um negócio aí, esse canal que apresentou aí, né, o filme, o seriado, né, Os Portas do Fundo, que Jesus era um homossexual, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, e que Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Então, essas pessoas, elas brincam com aquilo que não é para brincar, gente. Essas pessoas tratam as coisas sagradas como se fosse algo descartável. E isso, na fritada dos ovos, trará, sabe, muitas dores, mas muitas dores mesmo. E eu peço a você que compartilhe esse vídeo, passe para frente, porque outras pessoas precisam assistir esse vídeo e repassar o máximo possível, para que pelo menos nós que estamos em estado de lucidez, venhamos tomar cuidado quando formos falar o nome do Criador. O nome daquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia. O nome daquele pela qual é o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Cuidado com as brincadeirinhas. Cuidado. Gente, e eu tô falando isso aqui para colocar pânico e nem medo de ninguém, não. Eu estou aqui para conscientizar as pessoas que eu e você não somos mais e nem menos do que essas pessoas aqui que brincaram também. E receberam a colheita, o pagamento,
o saldo das gracinhas que só ele, né? Só ele sabe agora o que gerou na sua eternidade. Somente eles sabem, né? E que nós possamos reverenciar. Uma coisa linda que eu tomo por exemplo para a minha vida é o comportamento dos judeus. Os judeus, com medo de falar o nome do Eterno, na hora que não é para ser dito, então eles chamam de Hashem. Hashem quer dizer Ha, que significa o, Shem significa nome, então o nome. Então o tema que se diz é Hashem, Baruch Hashem, quer dizer graças a Deus. Não se pronuncia o nome dele, no máximo Adonai ou Elohim. Agora, o nome da grandeza que ele colocou sobre o seu filho, que trouxe salvação para toda a humanidade, da qual crê no seu sacrifício, esse nome não pode ser tomado de qualquer maneira. Não pode ser falado na hora que não é para falar. Não pode ser tratado como um nome de um qualquer, como o nome de um boneco de barro, como o nome de um penduricalho de pescoço, como o nome de alguém que precisa de um andor para ser levado para lá e para cá. Nós estamos falando daquele que nos empresta o oxigênio. Essa galera brincou, sabe? Afrontou, tratou com desdém. E, infelizmente, e eu digo isso com dor no coração, infelizmente, partiram em uma situação miserável. Pastor, para onde eles foram? Não compete a mim dizer para onde foi, ou para onde foram. Não cabe a mim dizer. Porque só o Eterno sabe aonde será o repouso dessa gente, eu não posso dizer que subiu ou que desceu. Não compete a mim e nem a você. Mas uma coisa é certa, não brinque com o nome sagrado do Criador. Não brinque com a Bíblia, não brinque com o Evangelho, não brinque com línguas estranhas, como nós vemos aí muita gente brincando em falar em línguas. Qualquer coisinha está soltando língua estranha em forma de gracinha. Cuidado, cuidado, porque as coisas espirituais, Jesus ordenou para que não viesse ser dado pérolas aos porcos. O que é dar pérolas aos porcos? É se envolver com essa galera que pisa e se lambuza em cima da palavra de Deus com falta de temor. Não dê pérolas aos porcos, porque se você der, os porcos irão pisotear, irão se lamear, irão rolar por cima e a pérola perderá toda a excelência e todo o valor que tem, tá? Dê pérolas para quem sabe o valor da pérola, tá bom? Beleza? Gente, dentro disso, eu quero mostrar para vocês algo aqui que aconteceu hoje, ali em Yamatanda, no Moçambique. Queridos irmãos, graça e paz. Olha que grande bênção. Estamos levando o Zaia para a clínica, para a gente fazer alguns exames, para o hospital, nem bem dizer. A gente vai com ele primeiro no Banco de Socorro. Você que nos acompanha, ore por ele, compartilhe, gente, compartilhe o vídeo, compartilhe o nosso trabalho. Nós ficamos muito felizes, muito gratos. Missionário Ernesto, não esqueça de nos seguir, gente. Deus abençoe. Zaia, tira de... Tá aí Isaías. E aqui também, ó, vou colocar para vocês ele comendo, né? Compramos a marmita para ele, ó. Comendo para ir pro hospital. Então tem que tomar cuidado, viu, irmã Aparecida? Quem é que tá usando esse vídeo? Você viu de que perfil que é o Kawaii? É complicado, né? Você vê as pessoas pegam e começam a aplicar golpes, gente. Esse caso aqui desse menino é exclusivamente aqui o Ministério Povo da Fé que está auxiliando. Eu peço a você que não envie oferta para lugar nenhum se não for aqui no Ministério Povo da Fé para a gente auxiliar o Isaías. Ele chegando aqui no hospital, ó, olha lá, já fazendo ali o primeiro contato ali, né? Olha lá, fazendo já os primeiros procedimentos, tá? E aqui ele já no quarto, né? No leito. Então, eu creio que terá solução, né? O que o Ernesto me passou a priori é que estão sendo feitos exames para determinar o que é, mas os médicos acreditam ser
os médicos acreditam ser um tumor, tá? Então agora vai ser feito ali os exames, se for um tumor, vai ser feito uma biópsia para saber se o tumor é maligno ou benigno, e então ser ali medicado, né, com antibióticos para ver se consegue desinchar esse braço para ser feita a cirurgia. É um processo longo e cada diária numa clínica particular dessa, vocês sabem que fica, da Margarida, no caso da Margarida, ficou em torno de R$600. O Ernesto não me passou os valores ainda, mas não é barato, gente. Eu peço a vocês que nos ajude, tá? Nos ajude. Eu só não me atentei de quem era o perfil. Tem que tomar cuidado, viu? Para não cair em golpe, né? Golpe aí de pseudos missionários. É muito triste o que acontece no mundo, né? Então, gente, tá aí o menino já indo para o hospital, já no hospital, já internado, para a glória de Deus. Eu trouxe ontem para vocês aqui esse SOS e hoje nós já estamos agindo já, né, pela vida do Isaías, porque, gente, é uma corrida contra o tempo. Olha a diferença de um braço para o outro. Vocês conseguem perceber ali a diferença de um braço para o outro? Vocês conseguem observar aí a diferença de um braço para o outro do Isaías? Tá muito gritante a diferença, né? E nós precisamos correr com esse menino e fazer o que tem que ser feito. E eu peço a você, envie a sua semente. O seu R$1, 2, 10, 100, 50, né? 500, 1000. Não é valor, é a sua condição. Todos que estão aqui comigo agora têm condição de fazer alguma coisa, de nos ajudar, né, a somar na vida do Isaías. Eu tenho certeza que será uma grandeza de Deus nós vermos ele recuperado, né? Será um alívio. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz o seguinte, ó: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E com certeza o Isaías, nesse momento, ele lá em Moçambique, agora já é noite, né? Ele está dormindo numa clínica, aliviado, tendo a certeza de que Deus olhou para ele, de que um povo no Brasil olhou para ele e o amou, sabe? Esse é o verdadeiro evangelho. Não existe evangelho fora disso. A prática do evangelho é essa. Jesus disse: eu estive doente, enfermo, e foste me visitar. Quando é que eu fiz isso, Jesus? Quando fizeste isso para o Isaías, sabe? A irmã está dizendo, imagina a dor dele, olha, quando ele abaixa aqui a cabeça. Para a gente fazer alguns exames. Deixa Deus te usar como um canal de bênção para nós poder ajudar. Ele sente dor. Nesse momento, Isaías estava sentindo dor. Mas agora, lá na clínica, ele foi medicado, não está sentindo dor, está sendo tratado e nos próximos dias, amanhã, eu acredito que nós já teremos notícia aqui do Isaías para todos vocês. Então, nos ajude. E não é só isso, né, gente? Não é só isso. Nós temos as nossas crianças ali em Moçambique. São mais de 5.000 crianças, né, que carecem da nossa ajuda, carecem do nosso estender de mãos. O trabalho na hortaliça ali em Amatanda continua. Logo, logo nós teremos aqui colheita, né, daquilo que foi plantado. Então, assim, muita coisa boa foi plantada ali. Tem até aqui um vídeo do pastor Gabriel falando, né, do que foi plantado. Dá uma olhada. Meus irmãos, vamos iniciar hoje as plantações. Aqui temos tomate. Compramos aqui tomate. Compramos aqui couve. Temos aqui cebola, ainda tem mais lá. Estamos aumentando aqui. Temos também alface. Então tudo isso será colocado hoje. Graças a Deus. Então tá aí o trabalho sendo feito. Graças a Deus e a sua generosidade. Olha só essa imagem, esse monte de criança com os pratinhos levantados. Isso é alívio. Isso é alívio, né? Alívio.
Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Deus, ele vai olhar para você nessa situação difícil que você está enfrentando e vai trazer alívio para a tua vida. Por quê? Porque você foi alívio na vida de alguém. Amém? Eu posso contar com você? Vamos para cima? Você que já nos ajudou, que Deus te abençoe, que Deus prospere a semente das suas mãos. Você que ainda vai nos ajudar, amém? Se manifeste aí no chat, que a gente fica até mais tranquilo, né? Para poder continuar fazendo a obra de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Nos ajude. Como está dizendo aqui, né? A nossa irmã Cláudia, o menino Isaías precisa realizar o tratamento médico para sanar essa enfermidade no braço dele. Venha semear no povo da fé para ajudá-lo. Eu creio que Deus já está abrindo o seu coração. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, né? Mas eu tenho certeza que você, fazendo prova com Deus, né? Aí você está vendo imagens da igreja quando nem era coberta ainda. As crianças, às vezes, não conseguiam nem se alimentar porque chovia, o sol quente. Olha só como era feito o culto. E juntos nós cobrimos essa igreja. Juntos nós trouxemos alívio para esse povo. Crianças que a roupa apodrecia no corpo, porque era uma roupa só que essa criança tinha, sol e chuva, e ela com essa roupa no corpo. Agora crianças têm 2, 3, 4 trocas de roupas. O que é isso? Alívio, entregando alívio. O generoso prosperará, a alma generosa prosperará. É por isso que muita gente não entende porque você prospera, porque as coisas têm dado certo na sua vida, porque você tem avançado nos seus projetos. Por quê? Porque você é uma alma generosa. E a alma generosa prosperará. Eu estou falando aqui, eu estou me arrepiando todo, porque eu estou falando com pessoas aqui que são generosos. E é por isso que os céus se abrirá sobre a sua vida de maneira gloriosa para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor, como eu faço para ajudar? Aqui abaixo tem as informações na tela. O CNPJ, que é uma chave Pix. O WhatsApp também é uma chave Pix da conta Nubank, tá? Tanto o CNPJ quanto o WhatsApp é uma conta Nubank. Vai aparecer Ministério Povo da Fé ou Giovanni Dias Pereira, porque eu sou a razão social do CNPJ, tá? Tem uma conta da Caixa Econômica Federal, que é uma conta física, tá? É uma conta física, mais separada para um ministério, e uma conta do Banco Bradesco, que é uma conta de pessoa jurídica. Boa tarde, pastor Giovanni, eu te assisto daqui de Aracaju. Gosto do que você mostra, do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e pelas obras que você faz para as pessoas em Amatanda. Obrigado, viu, Antônia Cruz? Deus te abençoe. Deus abençoe todos aí de Aracaju, em nome de Jesus. Manuel, obrigado, Manuel Barbosa, pela doação, pelo superchat, né? O super sticker que você fez aqui, que o eterno Deus te recompense em tudo. Nossas crianças, fora as nossas crianças albinas, que são atendidas também. É um número menor de crianças, mas são dezenas de crianças albinas que estão refugiadas em uma casa, e nós enviamos ali alívio também, enviando alimentação para essas crianças, tá bom? E eu conto com a ajuda de todos, tá? Olha aí os nossos projetos nos ribeirinhos da Amazônia. Eu vou colocar aqui a canção que vai mostrar para vocês de janeiro a dezembro de 2024 algumas das coisas que nós fizemos. Claro que não deu para colocar tudo na música, mas algumas coisas você vai conseguir ver, principalmente você que é novo aqui, tá? Não conhece ainda o nosso canal, não conhece o projeto. Veja só a grandeza de Deus através da nossa generosidade. Deus abençoe a todos. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixa o like se ainda não deixou. Se inscreva também no canal da minha esposa, a missionária Keren Rocha. Todos os dias, de segunda a sexta, às 23 horas, ela está aqui orando, entregando e liberando uma palavra para todos vocês. Então é importante que você agora se inscreva lá no canal da missionária Keren Rocha e seja abençoado através das orações e da palavra que ela tem liberado ao coração de todos, tá? Inclusive também se inscreva no canal dos meus filhos, Ana e Lô, e vai lá me seguir no Instagram, gente. O Instagram é @prgiovanidias. Os vídeos, as atualizações do Isaías, eu estou colocando direto lá no Instagram. Então, @prgiovanidias, tá? Se inscreva lá no meu Instagram e também no Instagram Povo da Fé. Tem a gente no TikTok, tem a gente no Kawaii, é tudo Povo da Fé Oficial. Colocou Povo da Fé Oficial em qualquer plataforma, você vai encontrar a gente, tá bom? Deus abençoe. Vamos ouvir essa canção agora. Deixa o teu nome, sobrenome
que você assina, que assina a sua família, para que nós possamos estar orando. Hoje, à meia-noite, eu estou em uma campanha com minha esposa e nós estaremos de joelhos apresentando a todos em o nome de Jesus. Beijo no seu coração, obrigado por ter ficado comigo até aqui e vamos para cima em nome de Jesus. Ô glória, Deus abençoe o povo da fé. Valeu! Puta fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto e a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir, que em julho nós finalizamos. Novas casas sempre a construir, e as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos e ajudar
para a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.